Economia que importa. Nova Manhã. A Marcela Kawauchi já com a gente, economista da Lifetime Asset, sempre com a gente aqui às quintas-feiras. Ô Marcela, você viu que hoje com esse gostinho de sexta-feira, eu nem reclamei da quinta-feira, hein? Até este presente momento, nesse nobre jornal, eu nem reclamei da quinta-feira. Bom dia pra você. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. De fato, essa quinta-feira não tenho o que reclamar, né? Uma carinha de sexta. E esse ano demorou para chegar esse feriado, né? A gente teve um número muito menor de feriados em relação ao ano passado, né? É isso. E vamos então esclarecer uma questão aqui. Hoje, o Economia que Importa está na linha do mito ou verdade. Marcela Kawauchi, os feriados, afinal, são ruins para a economia brasileira? Pois é, a gente viu muita notícia no ano passado, quando a gente teve muitos feriados, em que a gente teve o fim de semana prolongado, né? A gente conseguiu emendar e a gente teve muita notícia de prejuízos à economia brasileira. Ao longo desse ano, as notícias foram menores, porque a gente teve, infelizmente, muito menos feriado. O ano passado, as estimativas eram de que aquele monte de feriado que a gente teve chegava a gerar cerca de 30 bilhões de reais a menos na economia. Agora, vale lembrar que essas estimativas, elas são focadas muito em alguns setores que, de fato, são bastante prejudicados pelos feriados. E aí eu estou falando principalmente de comércio e indústria. Nesses setores, quando a gente tem uma interrupção da produção ou uma interrupção do atendimento, esses setores acabam se tornando menos produtivos e aí, de fato, o feriado tem um impacto bastante relevante. Mas os estudos mostram que quando a gente tem feriados prolongados, como a gente teve o ano passado, e ainda bem que está chegando de novo esse ano, novo feriado, a gente tem uma compensação. Então, enquanto alguns setores, como indústria e comércio, acabam sofrendo bastante, outros setores acabam tendo benefícios por conta dos feriados. E esses benefícios principalmente são vistos em setores de turismo. Aí a gente está falando do pessoal que viaja, o pessoal que vai para a praia, que se der, né, esse feriado a gente acabou de ver que vai ser um feriado chuvoso, e também o setor de transportes, o deslocamento das pessoas também acaba sendo interessante para o setor de transporte, seja o transporte aéreo, seja o transporte rodoviário. Então existe uma compensação interessante. Também existe uma compensação geográfica. Quando a gente fala de feriados que impactam negativamente a economia, geralmente a gente está falando de cidades como a cidade de São Paulo, que é onde eu estou agora. São Paulo realmente, nos feriados, em geral, fica um pouco mais vazia, os restaurantes acabam atendendo menos gente, os shoppings, enfim. Mas as cidades turísticas, e aí eu estou falando do litoral aqui da cidade, ou cidades turísticas como o Rio de Janeiro, que recebe bastante gente no feriado, inclusive muita gente aqui de São Paulo acaba indo para lá, a gente tem uma compensação. Então é importante dizer que sim, o feriado tem um impacto negativo para a economia, mas são alguns setores e algumas regiões geográficas específicas. Por outro lado, existe uma compensação de setores e regiões. Então, quando a gente olha a economia como um todo, da forma como a gente tem a organização de feriados no Brasil, esse impacto, né, um compensando o outro, acaba sendo um impacto praticamente inexistente. Ou seja, a economia do jeito que ela está, né, o número de feriados do jeito que ele está, acaba tendo um impacto global nulo. Agora, é claro que se a gente tivesse muito mais feriados na economia, essa compensação acabaria sendo, né, desbalanceada e aí sim a gente poderia ter um impacto majoritariamente negativo. Então, é mito. Certo? É mito. Bora de uma curtir forma sem geral. culpa. Tem uma compensação ali, né? Aliás, teve aqui o nosso ouvinte Exatamente. professor Marcos Antônio, que mandou mensagem falando isso sem contar que o funcionário trabalhador descansa mais e volta mais produtivo. E aí, acho que se a gente deixar, a gente fica aqui horas falando sobre toda essa polêmica que envolve a escala, o fim da escala 6x1, você implementar ali a 4x3, você ter mais descanso, isso aumenta ou não a produtividade. Acho que a gente pode encomendar um estudo mais profundo com a Marcela para as próximas edições. Que tal, Mar?
Pode deixar, eu trago sim. Essa discussão tem sido muito polêmica. Infelizmente, como muitas discussões de internet acabam permeando apenas uma parte da discussão. E certamente o descanso acaba fazendo com que o trabalhador seja mais produtivo. A gente vai voltar na segunda-feira aqui com todo o gás, depois de ter descansado amanhã. Boa, Valeu. boa. Então, até semana que vem. Semana que vem a gente tem feriado na quarta, então quinta Quinta-feira teremos o estaremos, Economia que né? Importa normalmente com a Marcela Cauaúti. Valeu, Mar. Até, Mar.